Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite. Mensagem inicial. Rememorando os mortos. À medida que o tempo faz diminuir a dor brutal dos primeiros momentos, a saudade sorrateira se aninha na alma, procurando minar as resistências físicas e psíquicas, abrindo os abismos do desconforto no coração. O ser querido torna-se evocado a cada instante. Seus hábitos e realizações mecanicamente são recordados, e a ausência física se converte em brasa a queimar os sentimentos daqueles que antes lhe compartiam a convivência. A morte não representa a estação final da vida, o ato derradeiro do existir. O silêncio que desfrutas em relação aos mortos é pobreza das tuas faculdades. Sem que o percebas, agitam-se, movimentam-se, enfrentam a realidade, sofrem e amam os que perderam as roupagens físicas no lugar em que despertam além da morte. Todos, porém, saudosos ou felizes, esperançosos ou tristes, prosseguem em estância nova, pulsantes de vida. Recebem os teus pensamentos, participam das tuas evocações. Se não te respondem, é porque isso não lhes é lícito. Não os aflijas com a tua rebeldia, nem os tenhas como destruídos. Coopera com o seu restabelecimento na convalescença que sucede à reencarnação. Volverão oportunamente ao teu regaço, dialogarão, cercar-te-ão de ternura, inundarão a tua saudade com o júbilo dos reencontros felizes. Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, no livro Momentos de Consciência. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Maria. Eu sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel e vou trazer para vocês o Evangelho, capítulo 1, Não vim destruir a lei. Vou começar, com a permissão de todos, lendo um trechinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 17 e 18, que tem os dizeres de Jesus, né, que Mateus colocou no evangelho dele. Diz assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último ponto. Nesse trechinho aqui, Jesus ele está nos trazendo que a lei que ele falou, que ele veio fazer cumprir, é o decálogo, está se referindo ao decálogo, transmitido à humanidade por Moisés, declarando que ele não viera destruir, mas cumprir a lei e os profetas. Jesus declarava que sua doutrina era apenas a confirmação do decálogo. Moisés nos trouxe, né? E das profecias formuladas lá no Velho Testamento, que é para todo o tempo, para todos os séculos que se lhe seguiam. Né? Quando Jesus diz que a lei não passará, o único tio
sem que tudo seja cumprido, ele se referia ao progresso contínuo a que está sujeito os estudiosos do Evangelho. Porque à medida que estudamos o Evangelho e esforçamos para vivê-lo, né, de conformidade com ele, a lei divina ela se gravará em nosso espírito e chegará então o dia em que saberemos cumpri-la, sem exceção de um i ou de um tio. Jesus também nos adverte que da grande responsabilidade daquelas pessoas que ensinam. Se os ensinamentos não forem pautados pelo seu evangelho, o progresso espiritual do mundo serão retardados. Todos aqueles que ensinam os povos a se encaminharem para Deus terão sua recompensa. Mas notemos que não é só ensinar. É preciso ensinar e praticar o que se ensina. Nunca desmentir com os atos o que se prega com as palavras. Agora nós vamos entrar naquelas 3 revelações. Hoje nós vamos começar a falar da primeira revelação. Não é? A primeira revelação veio com Moisés. Vamos ver quem foi essa figura, Moisés. Quem foi Moisés? Classificado pela Igreja como um dos profetas maiores, Moisés, no Espiritismo, ele é considerado como primeira revelação da lei divina, em razão do Decálogo, que escreveu mediunicamente lá no Monte Sinai. Vivendo em torno do ano de 1250 a.C., Moisés teve por missão libertar os hebreus do Egito e de conduzi-los à terra prometida, que era a terra de Canaã. Para chegar à terra prometida, Moisés trilhou os caminhos do deserto durante 4 décadas, quer dizer, 40 anos, em cujo percurso morreram assim, a maioria daqueles que ele libertou lá do Egito. Apesar de ser hebreu, Moisés ele foi criado pela filha do faraó. Isso porque, devido ao elevado crescimento da população judaica no Egito, enquanto eles estavam ali sendo escravos, a população começou a aumentar muito, né? E o faraó, ele decretou a morte, para controlar esse crescimento da população, ele decretou a morte dos recém-nascidos de Israel. Por isso, quando Moisés nasceu, seus pais o esconderam por cerca de 3 meses e não puderam ficar com ele. Colocou-o num cesto de junco, calafetou, né, com betume e piche, e colocou Moisés num cesto. Né? E esse cesto estava na beira do rio, né, numa hora em que a princesa, quer dizer, a filha do faraó, estava tomando banho com as suas criadas. Ouvindo o choro da criança, né, vindo de dentro do cesto, ela pede uma criada que traga até ela esse cesto. E ela se encanta quando vê a criança e logo toma-o como seu filho, porque ela não tinha filhos, ela era casada, mas não tinha filho, e ela criou-o como se fosse o seu próprio filho. Então Moisés, aí com essa criação ali no palácio do faraó, ele recebeu assim cuidados
assim, de príncipe mesmo, né? Recebeu educação, treinamento, tá? De um nobre mesmo. Quando ele chegou à idade adulta, ele vê um egípcio chicotear um hebreu. E ele se revolta. E para acudir o hebreu, ele mata o egípcio. Quando o faraó descobre o crime que Moisés cometeu, determina a morte dele, porque ele matou um egípcio, né? E para fugir dessa sentença do rei, ele foge para as terras de Midian. Em Midian, ele conhece um sacerdote chamado Jetro. Ele era o sacerdote daquela localidade. E Jetro o recolhe em sua casa, né? E Jetro tinha 7 filhas. E mais tarde, a filha mais velha de Jetro casa com Moisés. E eles tiveram 2 filhos. Nessas terras de Midian, Moisés trabalha como pastor de ovelhas. Ele cuida das ovelhas do sacerdote, né? Certa vez, quando ele estava apacentando o rebanho de ovelhas, perto de um monte chamado Horebe, apareceu um anjo numa chama de fogo no meio de uma sarça, que ardia, mas não se consumia. Quer dizer, tinha fogo, mas não consumia, né? Essa sarça. E no meio dessa chama, Moisés ouviu uma voz que dizia: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Vi a aflição do meu povo que está no Egito e conheço o seu sofrimento. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e conduzi-los a uma terra onde mana leite e mel. Eu te enviarei ao faraó a fim de advogares a libertação daquele povo. Moisés, a princípio, não aceitou a missão, não, porque ele não se achava capaz de realizar essa missão. E a voz disse: Eu serei contigo. E era um espírito falando para ele, né? Vai aos anciãos de Israel, quer dizer, o ancião do povo de Israel, dizendo-lhes: O Senhor Deus de vossos pais me apareceu, esclarecendo que os tem visitado e conhece o que tem sido feito convosco. E com ele irás ao rei, dizendo-lhe: Deixe-nos ir ao deserto caminhar de 3 dias, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Então essa voz pedia para que Moisés fosse com esses anciãos até ao faraó e pedir para libertar o povo. No início foi por 3 dias, né? Para eles irem até o deserto fazer ali um sacrifício ao Senhor. E Moisés, ele volta ao Egito, né? Com o auxílio do seu irmão Arão, que era seu intérprete. Os 2, eles vão até o faraó fazer esse pedido, né? Mas o faraó, ele se recusa a libertar o povo hebreu. Onde está recusa, originaram-se as pragas do Egito. O faraó recusou, então os egípcios passaram por 10 pragas, que começou. A primeira praga foi a
mudança das águas do rio em sangue. Foi só Moisés com o irmão dele tocar com o cajado a água do rio, ela se transformou em sangue. E terminou a 10ª, essa foi a primeira, a 10ª praga foi a morte dos primogênitos, morreram todos os primogênitos. Só que com essa praga, conforme foi passando as pragas, a primeira, a segunda, a terceira, o faraó não se moveu, não se compadeceu dos escravos hebreus, continuou ali com eles como escravos. Só na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, porque o filho dele também morreu, assim ele cedeu. Aí ele libertou os hebreus do cativeiro. E eles caminharam pelo deserto, liderado por Moisés, por cerca de 40 anos, até chegar à terra prometida. Só que o povo hebreu, na caminhada pelo deserto, se mostravam assim extremamente rebeldes, descrentes, turbulentos, revoltados, não se conformavam com nada, tudo para eles era motivo de revolta, não é? Porque estavam ali naquele sofrimento, que eles passaram sofrimento, passaram sede, fome, caminhar pelo deserto não era brincadeira. E além disso, eles eram muitas vezes atacados por grupos que eles encontravam ali no caminho, né? E eles tinham que se defender para não morrerem. Com 3 meses de caminhada pelo deserto, Moisés recebe um aviso de Deus para que ele suba até o Monte Sinai. E neste monte, ele recebe o Decálogo, que são os 10 mandamentos da lei de Deus. E o primeiro mandamento dizia: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Continuando aí o primeiro. Não fareis imagens esculpidas, nem alguma, de tudo o que está em cima no céu ou embaixo sobre a terra, nem de tudo o que está na água sobre a terra. Vós não os adorareis, nem lhes prestareis cultos soberanos. Esse primeiro mandamento aqui era tudo o que acontecia no Egito, né? Porque eles adoravam imagens, faziam pedido a imagens. Então foi o primeiro mandamento que Deus envia para eles. Não queriam imagens de espécie nenhuma. O segundo mandamento: não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. O terceiro: lembrai-vos de santificar o dia do sábado. O quarto: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. O quinto: não matareis. O sexto: não cometereis adultério. O sétimo: não roubareis. O nono: não dareis falso testemunho contra vosso próximo. O nono: não desejareis a mulher do vosso próximo. E o 10º: não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Então, esse foi o decálogo, não é? Que Moisés recebeu no Monte Sinai. Essa lei é de todo o tempo e para todos os países. E por isso mesmo tem o caráter divino. As outras leis criadas por Moisés, que atribuiu a Deus para poder conter aquele povo pelo medo, pelo temor, um povo turbulento e indisciplinado,
que tinham que ser contidos com pulso de ferro. Então, para dar autoridade às suas leis, ele teve que lhe atribuir uma origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos, mostrando ao povo que deve respeitar o seu próximo, evitando causar-lhes prejuízos, roubando-o, matando, cobiçando os bens e assim por diante. O povo de Israel, do Egito, eles formavam uma comunidade desestruturada, social e religiosamente. Quer dizer, eles não tinham assim uma sociedade e não tinham assim uma religião. Né? Eles acreditavam num Deus único, mas eles não prestavam culto a esse Deus único. Então, as regras que Deus procura lhes impor, portanto, dão início à formação de um perfil mais definido para o povo. Depois desses 40 anos, o povo hebreu ele chega à terra prometida, que é a terra de Canaã, mas sem o líder Moisés, que ele morre antes de chegar a Canaã. Moisés, durante essa missão dele, essa trajetória dele com o povo pelo deserto, ele faz várias anotações. E assim, ele forma o Pentateuco dele, o Pentateuco mosaico, que são 5 livros. Né? Foram divididos essas anotações em 5 livros. O primeiro livro dele é a Gênesis. É o livro que fala sobre a origem do povo hebreu. Depois vem o Êxodo, que conta como foi a saída do povo hebreu do Egito. Depois vem o Levítico, que fala das coleções de prescrições rituais relativas aos cultos públicos e privados. Depois vem o Número, que fala de narrações da permanência dos hebreus no deserto. E por último, vem o Deuteronômio, que é uma coleção de discursos e de exortações à fidelidade para com Deus, pela observância dos seus mandamentos. Para finalizar esse estudo, nós não devemos esquecer que a chamada primeira revelação foi trazida por Moisés. E não se deu assim rapidamente essa primeira revelação, mas foi um processo de desenvolvimento lento, levou séculos para a realização dessa primeira revelação. Depois, séculos depois, vem a segunda revelação, que foi trazida pelo Cristo, que foi o Novo Testamento. Foi a trajetória do Cristo no meio do povo hebreu, trazendo seus ensinamentos, seu evangelho. E mais tarde veio a terceira revelação, que Jesus, lá no Novo Testamento, ele prometeu o Consolador prometido, que foi a terceira revelação, que é o Espiritismo. E assim, gente, está aí esse estudo. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa que eu trouxe. E eu agradeço a atenção de todos vocês. Graças a Deus. Boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos nós. A prece da noite de hoje é dedicada aos seguintes irmãozinhos: Adriano Moreira de Almeida, Alexandre Marques, Alexandre Moreira de Araújo, Almir Lima Ferreira, Álvaro Alberto Furtado da Costa Lima, Anídia Moraes Bezerra, Aurora Gonçalves de Almeida, Carlota Gonçalves de Castro, Dirce Melo Alves Bittencourt, Domerina Antônia da Silva, Dulce Félix Medeiros, Eduardo Gama,
Emídio Rodrigues Lourenço, Érica Lolli, Fernando dos Santos Luiz, Fernando Marques Fernandes, Geraldo Borba, Henriqueta Donato Potter, Irã Borges, Ivanice Soares Silva de Avis, Jaime dos Santos Dourado, Jair Messeder, João Cláudio Batista da Silva, João de Oliveira Félix, Jorge Abraão, Jorge de Jesus, Jorge de Oliveira Félix, José Gonçalves Ferreira Júnior, José Luiz Pinto Cardoso, José Medeiros, Leci dos Santos Ribeiro, Lino Campos Gomes, Lúcia dos Santos Dourado, Luci Azevedo dos Santos, Luiz Carlos Gonçalves de Almeida, Manuel Ferreira Soares, Márcio Roberto dos Santos Ribeiro, Maria das Graças Costa, Maria das Neves Apolinário, Maria das Neves Fraga Santos, Mauro de Oliveira Félix, Nilton Luiz Soares Pereira, Noel Furtado da Costa Lima, Noel Martins da Costa Lima, Paulo Coral, Pedro Valério da Silva, Romário de Oliveira Carvalho, Sérgio Donato Potter, Ulisses Emiliano Vieira Peixoto, Vilma Lima Ferreira, Yara Furtado da Costa Lima. E para todos os irmãozinhos que estão em nossos corações, para os que não têm quem peçam por eles, para os que desencarnaram recentemente e para todos os que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Deus nosso Pai, Jesus, nosso amigo de todos os momentos, de todas as horas, espíritos amigos que sempre estão junto de nós, nos protegendo, nos sustentando, nos intuindo a cada momento de nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, essa oportunidade que todos nós tivemos de estar nesse momento aprendendo sobre todo esse ensinamento trazido. E aproveitando, Senhor, para rogar por todos nós, por aqueles que estão em aflição, em desespero, por aqueles nomes que estão nesse livro, por aqueles desencarnados que já cumpriram a sua parte do plano físico e já partiram para a pátria espiritual. Que eles possam receber, Senhor, todo o amparo, toda a proteção, toda a sustentação dessa caminhada. Que a tua misericórdia, Senhor, chegue a todos eles e também para todos nós que ainda estamos caminhando. E com nossos corações, Senhor, agradecidos por todo esse amparo, por toda essa sustentação, nós te pedimos permissão para encerrar a nossa reunião na noite de hoje. Graças a Deus.